Olá, olá, meus amados irmãos da Ibeca Pernambués, particularmente Tiago, todos os amados em Cristo. Que Deus os abençoe grandemente. Só trago uma palavra de saudação do coração aqui da nossa comunidade videira em Feira de Santana. Naquele dia nós não pudemos nos falar com tanta, digamos, qualidade, porque a internet não nos ajudou. Mas eu gostaria agora de compartilhar em rápidos minutos uma palavra da parte do Senhor, que está em 2 Pedro capítulo 3, exatamente o texto que nós íamos falar naqueles dias. Uma vez que nós vivemos tempos bem complicados, nós temos que interpretar o que estamos vivendo, interpretar aquilo que nos circunda, mas sobretudo ter a postura correta como cristãos acerca e neste tempo em que estamos vivendo. 2 Pedro 3, ele tem uma pergunta muito séria e a gente segue uma linha de raciocínio que o próprio apóstolo Pedro nos traz a partir do verso 1º, e eu leio para você: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Agora 2 Pedro 3, do 3 em diante. Dada essa introdução, ele diz: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve com a promessa da sua vinda? Desde os antepassados morreram, tudo continua como desde o início da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Foi pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Verso 8: Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão, com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudado. Agora vai o verso 11, que é a pergunta-chave, aonde eu vou chegar nesse desenvolvimento dessa rápida palavra. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Esta é a passagem bíblica. Queria fazer alguns comentários. Como vocês podem ver, no início, o apóstolo Pedro, ele diz que escreveu uma outra carta e que tudo isso é para relembrar aquilo que já foi dito antes. Relembrar o que os profetas, o Senhor, os apóstolos ensinaram. Então, é preciso que a gente também lembre aqui de uma coisa interessante, que o nosso ensino não pode ser diferente daquele ensino que foi dado anteriormente. A gente está subindo numa escada que não foi feita por nós. Alguém construiu os degraus anteriores e em cima desses degraus nós subimos. E assim a gente tem que ter uma coerência de desenvolvimento. E eu estou falando em cima das escrituras. Eu não posso simplesmente falar a minha opinião. Simplesmente eu posso ter uma opinião, mas eu devo ressalvar que aquilo é opinião de Niles. Neste caso aqui, o texto é muito claro. Tenham em mente, na mente sincera, que vocês recordem. Quer dizer, ele está falando, despertar a lembrança à sua mente sincera. O que é uma mente sincera e honesta? Uma mente sincera e honesta não é uma mente que está procurando remédio. Ela não está procurando remédio. Ela não está procurando, eu estou apavorado e eu quero que você me diga o que eu quero ouvir. Não. A mente sincera quer ouvir a verdade. A mente honesta está buscando a verdade. E a verdade, diz o apóstolo, está na palavra que já foi dita. E que o Senhor vai voltar para buscar o seu povo e para exercer juízo sobre a terra. Nós vivemos dias muito complicados.
Tanto sim que um dos traços dessa complicação, o apóstolo Pedro coloca. Ele diz assim, alguns zombam e dizem, cadê a promessa da vinda? Todos os antepassados morreram, tudo continua igual desde a criação. Ou seja, eles só veem a história realizada e não acham que algo virá ao futuro. Ao contrário, eles olham para trás e tornam-se pessoas sem esperança para frente. Olham para trás e vão, como está tudo igual, então daqui para frente também vai continuar sendo igual. São pessoas que perderam a esperança, são pessoas céticas, ou seja, pessoas que querem pensar somente no aqui e agora. As pessoas céticas são aquelas que acreditam que a igreja está caída, que ninguém não tem amor em lugar nenhum. As pessoas que acreditam que o mundo não só vai de mal a pior, como a igreja vai de mal a pior, como nada vai acontecer e no fundo, não existe Deus envolvido com a nossa vida. Essa corrente que fala que Deus abandonou o mundo chama-se teísmo aberto. Ela é propalada por muita gente, inclusive um famoso, que eu quero dar o nome para execrá-lo. O nome dele é Ricardo Gondim, uma pessoa bem conhecida, mas que abraçou o teísmo aberto e por isso foi rechaçado por todos os demais evangélicos cristãos de toda matiz. Porque ele simplesmente diz, Deus criou o mundo e o abandonou. A gente é que decide o que deve fazer no mundo. Imagina você, um cristão, apostatar da fé a esse nível. E como uma pessoa que talvez alguns já tenham ouvido falar, para você ver que nós também podemos apostatar se não nos mantivermos nas palavras que já ouvimos, na simplicidade do ensino. A invencionice pode nos fazer escorregar. Mas aí vem a pergunta, como é que o apóstolo lida com essa situação? Ele diz que algumas pessoas são céticas, estão zombando, Jesus não vai voltar. Aí o apóstolo vai levantar aqui um argumento. Ele diz, eles esquecem que o mundo foi feito pela água, o mundo foi feito pela palavra de Deus, foi formado pela água e a partir da água. De água e a partir da água. A água era o elemento principal, mas a palavra deu forma. E deu forma e construiu esse mundo maravilhoso. Mas aquele mundo que foi formado pela água foi destruído pela própria água. Está se referindo ao dilúvio de Noé. Ou seja, o mundo que está aqui sólido, de terra, que dizem esses, não, está tudo igual, vai ser destruído. Esta terra vai ser destruída. Ela vai ser alvo de vários cataclismas destruidores. Como você poderia imaginar se houvesse uma notícia de que um determinado meteoro vai bater na Terra? Você acha mesmo que as pessoas diriam para todos nós, olha, no dia 7 de outubro vai bater um meteoro e todo mundo vai morrer? Não, essas informações elas são encapsuladas e elas são tratadas de uma maneira que a ciência possa talvez confrontar, acionar as partes secretas até que aquela informação seja tratada por eles de algum modo, para que na hora de haver a publicação, a divulgação, aquilo seja feito de uma maneira que produza um resultado tal. Então assim o mundo esquece de que Deus tinha o controle da água, Deus também tem o controle da terra, que Deus transformou a água e Deus também vai gerenciar e transformar a terra. Mas aí vem o segundo argumento do apóstolo. Ele fala assim, se eles estão achando que o que estão vendo não pode ser abalado porque Deus também abalou o que era de água. Porém, segundo argumento, se eles acham que o tempo está demorando, Deus é o Senhor do tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus faz a gerência do tempo. Ele faz a gerência do tempo e não é no cronograma nem no calendário humano. A gerência do tempo é pelo calendário de Deus. E o calendário de Deus é uma construção de um quadro tal que neste quadro todos os sinais se cumprem e Deus então decide descer e trazer o juízo sobre toda a terra e salvar o seu povo. Mas aí ele vai dar uma explicação, uma terceira explicação. Por que este povo, por que esta aparente demora está se desenhando? Aí ele dá uma explicação do coração de Deus. Deus quer que todo mundo se arrependa. Deus está dando chance das pessoas ouvirem a palavra. Deus está dando a oportunidade de elas se converterem. Deus está dando a oportunidade de elas se arrependerem. Deus está dando a oportunidade de conhecerem a verdade. Então há
um controle de Deus sobre a terra, há um controle de Deus sobre o tempo e há um controle de Deus sobre a dispensação. Deus está dispensando a sua graça para arrependimento. Esta é a verdade. Então são esses três aspectos. O aspecto da terra, que Deus controla, assim como fez água, foi da terra, e Deus vai usar a terra e destruir a terra. Agora, é tanto sim em Apocalipse fala que viu um novo céu e uma nova terra. Bom, depois Deus tem controle do tempo e depois Deus tem controle da dispensação da graça, onde Ele quer que cada um se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. Mas, agora, já fugindo do porquê que está demorando, o apóstolo Pedro reafirma as palavras que Jesus reafirmou. Virá, porém, como ladrão. Ou seja, ninguém domina esta data, este tempo. E aí eu volto a dizer para você que quando você olha, por exemplo, a ONU acabou de lançar um relatório sobre o cristianismo, contrário ao cristianismo, mas a OMS também na semana passada disse que é muito problemático porque os templos estão causando a propagação da Covid. Ao tempo que em alguns lugares como a Nigéria, como o Chile, como China, vários lugares, sem contar a Venezuela, lógico, os templos estão sendo destruídos. Há campos de concentração na China. Ontem eu estava vendo 2 ou 3 filmes, que um é um corte de um outro. Existem vários filmes em inglês, tem muito material sobre como a China trata os seus prisioneiros cristãos. Ele pega os cristãos, prende e depois vai lá, subitamente os leva para algum lugar e corta eles e arranca coração, fígado. Eles arrancam o baço, os rins e vendem essas partes do corpo humano, $20 mil e tal. E é um negócio bilionário. Eu pensei que fosse fantasia, e o Olavo de Carvalho sempre falava sobre isso, eu achei que era fantasia. Aí até que dias atrás eu ouvi um link sobre um vídeo, por conta dessa confusão da Covid, a Austrália resolveu passar no horário nobre um filme chamado, acho que eu esqueci o nome do filme, mas eu pego aqui para vocês e digo agora. O nome do filme é Colheita Humana, Tráfico de Órgãos na China. É um documentário científico e com imagens de cientistas chineses que demandaram e deram os detalhes de quais eram os lugares, etc. E passaram no horário nobre da Austrália. Então a China ficou indignada com isso, retaliou. Então tem toda uma trama política envolvendo isso. Aí eu fui lá ver. E quando eu comecei a ver, quem são esses que estão sendo roubados dos órgãos? Cristãos, pastores, cristãos que são presos e chega lá e eles arrancam os órgãos. Muitas vezes eles morrem, porque quando arrancam um rim só tudo bem, mas quando arrancam os 2 rins ou arrancam o fígado, a pessoa morre lá. E eu vi a cena de que foi cortado e deixado lá e ele morre. Aqueles órgãos são vendidos e o governo chinês ganha muito dinheiro em cima disso. O governo chinês já fez declarações de que apoiava, depois negou, mas já fez declaração. Então você vê que o mundo está se conspirando contra os cristãos. E por isso que diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Ou seja, Deus está vendo isso tudo. Deus não vai deixar esses santos que sofreram por amor a Ele. Vai chegar uma hora que, como diz o Apocalipse, que eles estão gritando no mar de vidro. Até quando? Até quando? Ou seja, as almas de todos esses que morreram em Cristo, sofrendo, como na Nigéria, igrejas e mais igrejas estão pegando fogo, porque aquele Boko Haram está invadindo a Nigéria e indo atrás dos cristãos, até os muçulmanos também. Então o que acontece? Tem um quadro nefasto, mas exatamente quando pensarem que não, lá vem o Senhor e como um ladrão leva a cada um de nós. Então há uma esperança, há uma certeza, há uma convicção, mas a pergunta que fica, que eu quero lançar para você, não basta você ouvir um seminário sobre escatologia para saber que horas Jesus vai vir, se vai vir, quando vai vir, qual é o sinal, qual não é o sinal. Não, não. Mais do que isso, o texto diz, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam. Eu gostaria de ressaltar aqui que o apóstolo, ele então coloca nas nossas mãos as condições para nós, olha lá, nas nossas mãos as condições para nós optarmos, decidirmos, escolhermos que iremos viver. O texto responde essa pergunta, mas eu vou ficar com a pergunta para você. A resposta é: vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
a pergunta dita assim, que pessoas buscam vencer? Esta é a pergunta que eu quero dar para você. Significa que quando o quadro externo, seja o quadro da zombaria, seja o quadro da perseguição, seja o quadro do ceticismo, não vai acontecer nada, seja o quadro do materialismo, as pessoas só querem se dar bem nesta vida presente, seja a falta de esperança no futuro, seja qual for o quadro, que maneira você deve escolher viver. Então, significa que você é responsável pelas suas escolhas e a forma como você vai viver. Você não é obrigado a viver como o meu marido manda, nem como sua esposa manda, nem como sua mãe manda, nem como seu pai manda, nem como seu... Não, você não é obrigado a viver como o governo manda. Você tem que escolher e responderá pela forma como você viverá. Você deve viver de maneira santa e piedosa, e significa que você pode viver de maneira santa e piedosa. Ah, mas é impossível ser santo? Não, não é impossível. Não é impossível. É totalmente possível. 2 Pedro, nessa mesma carta, agora capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: visto pelo seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos deu tudo. Pelas suas promessas, pelas quais a gente pode viver uma vida incorruptível, havendo escapado da corrupção que é pela concupiscência há no mundo. O verso 3 e 4, a depender da tradução, você vai ver isso. Então, nós já temos todos os recursos para viver de maneira santa e piedosa. Nós já temos os recursos. A esposa cujo marido é descrente, ela não depende dele para ser santa. Ela não precisa ser rebelde. Ela pode ser santa e submissa. Ela pode ser piedosa e uma boa esposa, mas ela deve ser santa e piedosa. Então, todos nós podemos. Você pode e deve, na sua classe, assumir a sua fé e sofrer por isto. Ah, não, eu não vou falar que eu sou crente. Você vai falar que você é um discípulo. E se sofrer, sofra. E se for perseguido, seja, você não é nem o primeiro nem o último. Os países muçulmanos todos, os países comunistas ou proto-comunistas, comunista seria Cuba, proto-comunistas, a Rússia, que ainda tem muito comunismo envolvido, a Ucrânia, Cazaquistão, Tadiquistão, Uzbequistão, Turquemenistão, países muçulmanos, Indonésia, Timor-Leste, onde os nossos irmãos, eles assumem sua fé. Assuma sua fé, meu querido. Assuma sua fé, assuma as convicções, assuma a ressurreição de Jesus. Assuma que Jesus vai reinar sobre a terra. Assuma que Jesus quer governar as vidas, que Jesus quer encontrar pessoas que expressem plenamente a verdade, que vivam em verdade e em justiça. Os cristãos que honram serão honrados. Os cristãos que negam serão negados. Está escrito. Aí, você pode dizer assim, se a gente por acaso o negar, ele também nos negará. Ele nos negará. Está escrito, 2 Timóteo capítulo 2. A gente pode falhar, mas a gente der para trás, deu para trás. Então você pode ser santo. Você deve ser santo. Seu chamado é para ser santo. Se formos fiéis, ele permanece fiel. Vou ler para você aqui. 2 Timóteo, capítulo 2. Aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 2. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Então a gente pode vir a morrer assim. Nós temos uma igreja, congregação lá em Miguel Calmon. E Miguel Calmon é um dos lugares em que o prefeito proibiu qualquer tipo de culto. Qualquer tipo de culto. Nós estamos daqui de Feira de Santana fazendo cultos via Zoom, com pequenos grupos e chegando nas casas via Zoom. Nós temos 6 missionários lá, eles andam nas redondezas de Miguel Calmon. Nós não temos na sede de Miguel Calmon, não, mas só nas regiões onde não tem nenhum trabalho, nós fazemos trabalho. E eles alcançam, alguns têm sinal de internet. E os nossos missionários visitam aquelas pessoas. Mas não pode fazer absolutamente nenhum tipo de trabalho. E nós estamos no Brasil. Nós estamos no Brasil. Você fala que tem liberdade religiosa. Liberdade é uma pinóia. Aí em Salvador, agora semana passada, um advogado entrou na justiça para exigir que o prefeito libere a realização de cultos. Então existe sim uma restrição nas barbas de cada um de nós, debaixo do nariz de cada um de nós. Então, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Olha aí, o reinado é daqueles que perseveram. Aqueles que dão para trás não chegam a reinar. Se o negarmos,
ele também nega. Então, você vê aí. Agora, se formos infiéis, não, ele permanece fiel, porque fiel é caráter. Deus é fiel porque o caráter de Deus é fiel. Mas se você negar, ou seja, você pode negar, ou você pode não negar. A mesma coisa, sabendo de todo esse contexto, a Bíblia diz: que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? O que você vai ser? Então, eu quero lançar para você o desafio de ser a sua melhor versão. De ser a sua melhor versão. De se você é frio, seja frio mesmo. Se você é quente, seja quente. Agora eu tenho um convite para você. Se você é frio, vem para ser quente. Aqueles que estão em cima, esses aí, em cima do muro, esses aí já vão ser vomitados de qualquer jeito. Eu costumo dizer que é mais fácil você converter, olha só, é mais fácil você converter um incrédulo do que você esquentar um crente frio. Eu costumo dizer isso e mantenho essa frase. Um crente frio, qualquer pregação ele julga. Esse vídeo aqui, um crente frio fala, e aquela camisa do pastor? Qualquer coisinha ele já fica olhando. Fica reclamando, fica criticando. O crente frio, nada mais para ele, ele sabe tudo, ele ouviu tudo. É mais fácil você converter um pecador do que esquentar um crente frio. Então eu vou dizer para você, ó, Apocalipse 22, quem é frio, quem é santo, santifique, quem é puro, quem é sujo, se suje. Acabou o tempo de meia boca, acabou o tempo de meio crente, acabou o tempo de pessoas que são e não são, crente meieiro, acabou. Você vê, esse é o quadro que o apóstolo pinta. E ele estava lá atrás, ele morreu da cruz de cabeça para baixo. Foi crucificado de cabeça para baixo, é a tradição aceita, por sinal, a tradição aceita. Pedro. E ele já contou como é que eram os nossos dias. Nós estamos vivendo dias terríveis. Os dias vão piorar ou não piorar? A igreja sempre triunfará. Aqueles que creem no Senhor sempre estarão em pé. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, de nada tem falta. O Senhor lhes supre toda a necessidade. Nós, no meio dessa pandemia, nós estamos convivendo e vendo dezenas e dezenas de testemunhos maravilhosos. Testemunho de um casal, gerente de uma loja, ele trabalhando com representação de produtos farmacêuticos. Nós encontramos ela sendo gerente da loja, veio para a nossa igreja e eu disse, eu e Fernanda, dia 7 de março, por que você está trabalhando e seus filhos estão ficando com quem? Não, a gente botou uma babá. Não é a vontade de Deus que você deixe com o babá de jeito nenhum. Ou você não tivesse seu filho, mas se você tem seu filho, você tem que dedicar a eles. 10 anos de gerente de loja. Ela entendeu a palavra e disse, eu vou sair. Irmãos, acredite se quiser, ela disse, eu vou sair. Foi falar na loja, quem disse que libera? Gerente de qualidade, na mesma semana, na mesma iniciativa dela sair da loja, o melhor vendedor da empresa de produtos farmacêuticos pede demissão. O marido dessa irmã é chamado pelo vendedor e fala, ó, eu quero deixar com os clientes com você, mas depende da gerente. Esse vendedor que ia sair, ele fala com a gerente. Aí o irmão da igreja fala pra mim, ó, o gerente saiu. Quando ele falou, o fulano saiu. Aí eu fala, saiu? Ele vai ser promovido para você tomar o lugar dele. Irmão, estamos no 7 de março, começou o processo. O que aconteceu? A gerente virou para falou, você quer deixar com ele? Eu vou deixar. Virou-se para o irmão da igreja e falou, escolha todos os clientes que você quer. Ele escolheu todas as farmácias que ele queria. E aí, nós fomos de novo jantar na casa. Ela tinha pedido para sair da empresa, a gerente, né? E nada de deixarem, mas enfim, marcaram uma data para ela sair. Nós fomos de novo na casa dos irmãos. E aí eu falei assim, fique tranquilo, você vai bater a cota. Ele falou, nunca, é impossível bater. A cota, ele vendia aproximadamente 10% da cota. 10% da cota, nunca nem chegou perto. Vendia 10%. Tipo assim, a cota é 100 mil, eu só vendo 10 mil a vida inteira. Eu falei, não, você vai bater a conta. Ah, mas é muito difícil. Chega aí, tem coisa difícil para Deus? Irmãos, segunda-feira passada ele tinha batido a cota. No primeiro mês, ele bateu, antes de terminar o mês, bateu a cota. Você sabe o que é Deus? Ela, na época de pandemia, sai para obedecer a Deus, feliz da vida, e no primeiro mês que ela sai, ele assume
a carteira daquela pessoa que saiu porque Deus o promoveu para dar lugar a esse irmão. Ele assume e bate a cota que nunca bateu, nem sonhou de bater na vida, bateu no primeiro mês. Nosso Deus é um Deus de provisão. Nosso Deus é um Deus que sustenta os seus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Agora, que pessoas nos convencer? Este casal decidiu ser santo, ser piedoso, viver como a palavra manda. Se vivermos como a palavra orienta, seremos santos, piedosos, aguardaremos a vinda do Senhor, mas não nos iludiremos. Os contextos são os contextos, mas a igreja sempre prevalece e Deus quer que você prevaleça. Então, se esta palavra falou fortemente ao seu coração, hoje é dia de você alinhar os seus caminhos e terminar a pregação. Não é dizer que a pregação foi boa. Isso não serve. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz. Melhor do que você gostar da pregação é você passar a obedecer tintim por tintim daquilo que Deus já lhe falou que você deve fazer. Aquilo que você deve consertar, conserte. Aquilo que você deve pedir perdão, peça. Aquela pessoa que você deve perdoar, perdoe. Vá praticar a palavra, porque o servo de Deus, como diz 1 João 2,6, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Que Deus nos abençoe ricamente. Até a próxima oportunidade, em podendo estar aí com vocês. Eu estarei, se Deus assim permitir. Grande abraço, Tiago. Obrigado pela confiança. Espero com essa palavra ter edificado a igreja e não trazido nenhum peso, nenhum dano com a mesma. Um grande abraço a todos, queridos. Deus os abençoe.